Amém, pastor? Tem liberdade, aqui é casa do Pai. Viu? Quero saudar a igreja, né? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, né? É realmente uma alegria muito grande estar aqui, não é? Já há algum tempo deveria estar, não tive, não é, o desprendimento, na verdade, de sair lá da igreja que eu pastoreio para estar aqui. O Lázaro e a Fernanda foram ovelhas, né, que estiveram, sob a minha direção lá, e mudaram-se para cá por conta de trabalho. Gostaram tanto que o Lázaro foi despedido do trabalho e eles ficaram aqui, né? A minha esperança, quando o Lázaro foi despedido, que eles voltassem, não é? Mas eles continuaram aqui porque, na verdade, eles encontraram aqui a recepção que uma igreja do Senhor Jesus Cristo deve dar às pessoas. Eles foram muito bem recepcionados e estão sendo muito bem cuidados, né? Então, mas hoje, esse final de semana, estive conversando com o pastor Dorival, lá na AGO que teve em Araras, e ele me fez o convite. E aí, sem pensar muito, eu aceitei, né? Porque se pensa muito, acaba aparecendo outras situações e a gente acaba dando prioridade para as coisas da igreja lá. E pastor é meio complicado porque ele fica muito preso à sua igreja. E nós devemos realmente ter esse prendimento à igreja. Mas devemos também estar, não é, sob a direção do Espírito Santo para entender algumas situações que devemos estar também, não é, priorizando. Quero, nesta noite, não é, com a ajuda inestimável do Espírito Santo, trazer uma palavra, não é? E confesso para os irmãos que orei durante a semana, pedindo para que Deus me desse uma direção daquilo que eu deveria falar. E eu tenho o costume de colocar diante de Deus, porque eu não conheço as pessoas. E quando nós não conhecemos aquele público que nós vamos falar, nós temos que entender que o Espírito Santo conhece. E nós temos que buscar no Espírito Santo aquilo que realmente será, não é, útil para todos, né? E essa é a minha pretensão, que o Espírito Santo possa falar com cada pessoa, com cada vida, né? Quero apresentar minha esposa que está comigo, né, Nancy. Nós já estamos juntos há bastante tempo, e é bom nem contar muito tempo, né? Passou de uma certa idade, é melhor não contar mais, né? Então é bastante tempo. Nós já estamos juntos há bastante tempo e vamos ficar até que a morte nos separe. Agora espero que a morte demore um pouquinho mais, demore bastante ainda, né? Eu estou falando até que a morte nos separe, mas quero que ela demore bastante. Estou preocupado com ela que esteja por perto, não, né? Temos 4 filhas, 4 netos e 3 genros e meio, né? Por que 3,5? Porque a primeira, a segunda e a terceira são casadas. E a quarta já tem 5, 6 anos de namoro. Então, pelo menos meio genro eu já tenho ali, né? Espero que se complete, né, com o casamento. E nós temos 4 netos. Um neto, um menino de 14 anos e 3 meninas. Uma de 8 anos e 2 praticamente recém-nascidas. Uma com 2 meses e pouco, outra com 4 meses e pouco. Então, a minha família está já com 14 pessoas, não é? E nós estamos cumprindo aquilo que Deus determinou para que se fizesse, né? Nós temos que multiplicar e encher a terra. E, apesar que a terra já está cheia, né?
Você sai por aí de carro, não tem mais lugar para estacionar. Pelo menos lá em Arara já não tem lugar para estacionar mais. É muita gente. A China agora liberou o segundo filho. Eu não sei onde vai parar. Com um filho só, a China já estava cheia demais. Agora liberou para o segundo filho. É que a população está ficando velha e não está se renovando, né? Então tem que se liberar para que vá se renovando a geração. Mas enfim, irmãos, nós queremos sentir a presença de Deus e que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações. E eu quero que você abra a sua Bíblia, e nós vamos ler aqui alguns versículos dos quais estaremos falando, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, preste atenção nesse quanto ao mais. Vê se ele fala alguma coisa com você durante a pregação. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Querido Deus, dá-nos, Senhor, aquilo que precisamos. Dá-nos, Senhor, a inspiração da Tua palavra, palavra revelada. Paizinho querido, em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava num lugar não muito agradável. Ele estava na prisão, né? E Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passou mais ou menos, ou perto de 3 anos em Éfeso, né? Ele passou evangelizando, ele passou falando, né, daquilo que ele sentia e para aquilo o qual ele foi chamado, né? Chamado para anunciar o reino de Deus, para anunciar a Jesus Cristo como Salvador. E quando Paulo
estava preso, ele sentiu a necessidade de escrever agora para esse povo com o qual ele passou quase 3 anos. Porque a preocupação dele não era simplesmente... Obrigado, Fernanda. A preocupação dele não era simplesmente fazer um movimento. Para quem estuda um pouco a palavra de Deus, sabe que Paulo ele empreendeu 3 viagens missionárias. Nós estamos falando, após a 3ª viagem missionária, ele preso e preocupado agora com aqueles com quem ele passou cerca de 3 anos. Os ensinamentos que ele os dava diariamente. Então ele não tinha apenas a preocupação de fazer um movimento ou juntar gente, mas a preocupação dele era de cuidar. Né? E a igreja, ela se torna uma igreja idônea, uma igreja confiável, quando ela não se preocupa só com o mover de pessoas ou o movimento de pessoas, quando ela se preocupa em cuidar daquelas pessoas que vão aparecer, mas muitas delas, e em muitos lugares, por falta de cuidado, elas acabam não ficando nas igrejas. E uma pessoa, quando ela passa por uma igreja, ela não fica, ela passa por outra, ela não fica, ela se torna alvo fácil do inimigo, porque ela passa a ser uma pessoa crítica, ela passa a ser uma pessoa amarga, ela passa a ser uma pessoa frágil, espiritualmente falando, não é? E aí ela acaba, então, por não se encontrar em lugar algum. Então, eu fico mesmo muito feliz, não é? Tenho tido notícias através do Lázaro e da Fernanda, daquilo que acontece aqui. E a minha felicidade é de ter, não é? Perdido no sentido deles não serem mais membros lá, só isso, não é perder no sentido de acabou, não é? Deles não estarem mais lá, mas deles continuarem a ter, não é? O respaldo, o cuidado e estão felizes. E posso dizer para vocês, porque a Fernanda eu recebi como membro lá e o Lázaro eu batizei. Eles cresceram muito espiritualmente depois que eles saíram de lá. Isso significa que eles estão sendo bem cuidados. Isso significa que a igreja é uma igreja confiável, que a igreja é uma igreja idônea, que a igreja, e na igreja, tem pessoas comprometidas com o reino de Deus. O comprometimento com o reino de Deus leva a liderança a não olhar para números, mas olhar para a qualidade, olhar para a necessidade, olhar para aquilo que é preciso e que, na verdade, Jesus, Ele quer que seja feito dessa maneira. O cuidado que Ele tinha. Vocês podem entender, não é? Como que Jesus fazia as coisas. Num determinado dia, ele reúne os seus discípulos, aquelas pessoas que sempre estavam com ele, e ele diz, nós vamos atravessar o mar da Galileia, e nós vamos lá numa terra, lá na terra de Gadara, que eu tenho que fazer alguma coisa lá, eu tenho que levar a bênção para alguém lá. E Jesus atravessa junto com seus discípulos o mar da Galileia, o mar se revolta, o mar fica violento, os discípulos ficam com medo, mas Jesus estava no barco. Jesus no barco, as ondas podem bater forte, o vento pode ser contrário, mas com Jesus no barco ele não vira porque Jesus não vai deixar virar. E acontece que Jesus tinha uma razão para atravessar o mar da Galileia. E essa razão era apenas uma pessoa. Um homem que estava fora de casa há muito tempo. Um homem que era possuído por demônios. Porque ele tinha uma legião que o acompanhava, que o dominava. Esse homem
tinha saído da sua casa, esse homem tinha abandonado a sua família, esse homem não conseguia viver na sua cidade, esse homem perambulava, esse homem dormia muitas vezes em sepulcro, esse homem era preso e as correntes e os grilhões não conseguia segurar. Por esse homem Jesus se interessou, e só por ele atravessou o mar da Galileia para ir lá e libertar aquele homem. Ele libertou o gadareno, ele trouxe para aquele homem a paz que ele não tinha, ele trouxe para aquele homem a saúde que ele não tinha, ele trouxe para aquele homem a família de volta que ele tinha perdido, ele trouxe para aquele homem a vida. E se cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus Cristo é a vida, é a vida. Se você quer ter vida, você está com Jesus, você tem vida. Se você ainda não está com a sua vida tranquila, olhe para Jesus. Ele tem a vida para te dar. Jesus atravessa, Jesus soluciona o problema daquele homem. E Jesus volta, atravessa o mar de volta. E quando Jesus estava para voltar, o homem diz: eu quero ir com o Senhor, eu quero acompanhar o Senhor. Jesus diz para ele, lógico que em outras palavras, e essa é a interpretação minha, Jesus diz para ele: você já está comigo agora, e agora você vai voltar para a sua casa, você vai dizer para os seus o quão grande coisa Deus fez na sua vida. E naquele momento ele sai e volta para sua casa, e a partir do lugar em que ele estava, ele começa a anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho, meu irmão, é falar de Jesus. Anunciar o Evangelho é falar das boas novas que muda a vida da pessoa. E ele vai, era uma região, era Decápolis, uma região de 10 cidades. Ele vai até chegar na casa dele falando do que Jesus fez na vida dele. É o que ele quer fazer na vida das pessoas hoje. É o que ele continua fazendo. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, os governos mudam, as situações mudam, as circunstâncias são adversas, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, ele é o mesmo que foi na cruz do Calvário, ele é o mesmo que se prestou, né? Ele quis ir, ele foi porque ele quis ir na cruz do Calvário, e ele sabia que muitas pessoas seriam ingratas, ele sabia que muitas pessoas não iriam o aceitar, mas ele foi lá pelo mundo todo, pela humanidade toda, ele se deu a si mesmo, né? Por conta de amar, né? Amar. E eu vi, não sei se está aqui ainda, né? Não foram os pregos que o prenderam numa cruz, foi o amor. Amor por quem? Amor por mim, amor por você. E quanto você tem amado a Deus, quanto você tem dedicado a Jesus o seu tempo. O seu tempo é importante para os seus negócios, o seu tempo é importante para a sua família, o seu tempo é importante para o seu lazer, mas o seu tempo é importante para Deus. Se nós não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós não conseguimos atravessar essa vida que nos está proposta, e nós temos que atravessar essa vida e chegar do lado de lá e estar com a bandeira bem alta, a bandeira da vitória, bem alta. Nós queremos, irmãos, que isto aconteça na vida de todas as pessoas. Esta era a preocupação de Paulo, né? Essa era a preocupação dele. Ele estava preso, mas ele começa a escrever. E ele diz: vou mandar uma carta para aquele povo, e quero ver o que eles estão fazendo. Quero orientá-los. Quero cuidar deles. Eu quero fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Se você estiver, ou se acontecer de você ir preso, não por roubo, não por coisa errada,
mas ir preso por amor a Cristo, qual que vai ser a sua reação? E o que você vai fazer em prol das pessoas? Vai se revoltar com Deus? Paulo, ele tinha tudo para se revoltar com Deus, mas ele nunca o fez. Ele nunca o fez. Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido e vive a sua vida para servir a Deus. Mas eu quero que você perceba algumas coisas. Quando ele está na prisão, então ele escreve esta carta, e essa carta, ela é dividida em 4 partes, né? Tem, primeiro, a introdução, apenas 2 versículos. Depois, uma boa parte, ele fala sobre a boa notícia do Evangelho, é o tema. Esse tema ocupa essa carta do capítulo 1:3 até o 3:21. Na segunda parte, ele fala sobre a vida cristã. E na vida cristã, vai do 4:1 ao 6:20. E nessa vida cristã, ele trata de alguns assuntos importantes, como a união das partes do corpo de Cristo, como a nova vida dos que estão unidos com Cristo, relacionamentos na família, e por fim, ele fala sobre a armadura de Deus, né? A armadura de Deus. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Quando ele começa esse tópico, ele começa dizendo assim: quanto ao mais. Numa outra tradução, nós vemos que está escrito assim: para terminar. Para terminar. Ele queria terminar a carta que ele estava escrevendo, trazendo para aquelas pessoas orientações. A preocupação dele na cadeia não era como ele iria sair da cadeia, porque ele não estava preocupado com aquilo. Ele sabia que ele amava a Deus e que ele estava ali por causa do Evangelho. A preocupação dele era em, mesmo na cadeia, cuidar das pessoas com quem ele tinha conversado, evangelizado, passado lá um bom tempo. Essa era a preocupação. Então, para terminar, ele diz então: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aqui nós podemos ver uma situação, né? O que é estar fortalecido no Senhor? Se eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder, eu estou em pé, eu estou caminhando, eu estou bem, eu estou firme, eu estou mesmo seguro. Eu quero que você faça uma análise na sua vida e você vai perguntar para você mesmo. Pergunta se você está seguro. Fala: estou seguro? O que você está fazendo? O que você está praticando? Se as pessoas não veem, Deus vê. E diante de Deus eu estou seguro naquilo que eu estou fazendo. Portanto, estou fortalecido. Portanto, vou gerar frutos. Portanto, eu estou agradando a Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai além e diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quero dizer para você que ciladas do diabo acontecem na vida de todas as pessoas. Se você quiser, elas virão.
Se você não quiser, elas virão também. Você não vai ser consultado se você quer que as ciladas venham, sejam preparadas contra você ou não. Elas vão ser preparadas. E há uma maneira apenas de se livrar disso. Ficardes firmes, revestido de toda a armadura de Deus, e ficar firme contra as ciladas que o diabo vai preparar. Quero fazer uma ilustração aqui sobre dois irmãos de sangue, fazendeiros. Esses dois irmãos tinham uma fazenda, e essa fazenda era cortada, separada apenas por um rio. A casa do irmão mais velho ficava de um lado, do lado dele, e a casa do irmão mais novo ficava do outro lado, e as duas na mesma direção. De uma casa dava para ver, de um dava para ver a casa do outro. E essa fazenda se estendia, e numa distância razoável, tinha o lugar onde eles passavam de um lado para o outro. Mas na direção das casas, apenas o rio cortava. Esses irmãos eram muito amigos, mas aconteceu que num determinado dia eles se desentenderam. E esse desentendimento foi muito forte, a ponto do irmão mais velho começar a odiar o irmão mais novo. E isso foi passando o tempo. E um dia o irmão mais velho estava dentro da sua casa e alguém bateu a porta. Era bem de manhã, bem cedinho. O irmão mais velho atendeu e viu que era alguém que estava procurando serviço. E esse alguém se identificou como sendo um carpinteiro. E perguntou para aquele senhor se ele não tinha algum serviço para ele fazer. E ele disse: olha, eu tenho um serviço para você fazer, sim. Eu tenho aqui tábuas, e eu gostaria que você construísse uma cerca do meu lado aqui, porque daqui do lado de lá mora meu irmão, e eu tenho ódio dele. Eu não quero ver mais o meu irmão. Eu não quero sentar aqui e olhar para lá e ver o meu irmão. Então eu quero que você construa uma cerca para que eu não veja mais o meu irmão. Eu vou para a cidade hoje e você fica aqui trabalhando, e eu quero que chegar, no final do dia e ver essa cerca construída. E ele foi para a cidade. E ficou lá o dia todo e voltou já bem à tardezinha. E quando ele chega à tardezinha, ele teve uma surpresa muito grande, porque ele não via a cerca. E quando ele chega perto da casa dele, ele vê que ao invés do carpinteiro construir uma cerca, ele construiu uma ponte. Essa ponte levava da casa dele à casa do irmão. E o irmão mais velho ficou muito bravo. O que é que você fez? Enquanto ele estava bravo ali, o irmão mais novo atravessa a ponte correndo. E atravessa a ponte, e quando chega perto dele, pula no pescoço dele e fala para ele: eu sei que você construiu a ponte para que nós pudéssemos voltar a conversar. E aquele irmão foi apanhado agora de uma surpresa tão grande que abraçou seu irmão, fizeram as pazes e uma grande festa. O irmão mais velho olha para o carpinteiro e o carpinteiro está indo embora. E o irmão mais velho diz para o carpinteiro: fica aqui, nós queremos preparar alguma coisa para você. E ele diz: não, eu preciso ir embora. Tem muitas pontes que eu preciso construir ainda. Moral da história: Jesus, o carpinteiro é Jesus. E tem gente que ao invés de construir ponte, constrói cercas. Ao invés de buscar relacionamentos, estão buscando isolamento. E isso
entristece a Deus e isso faz mal. A ponte é Jesus Cristo. A ponte é o que leva a pessoa a se unir com as demais pessoas. Não é? Nós vemos, então, que o que nós vemos aqui é que a pessoa revestida do poder, as ciladas vão aparecer, mas ela vai estar preparada, ficar firmes e não cair nessas ciladas que o diabo apresenta. Nós vemos o versículo número 12 dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não mire a sua metralhadora para a pessoa. Se você tem desavença com uma pessoa, você tem que ir na causa. O que está causando? Quem quer ver a divisão entre as pessoas não é o ser humano, é o ladrão, são os demônios que querem destruir as pessoas. E o alvo da nossa luta não é pessoas, não é gente, não é brigar. O alvo das nossas lutas tem que ser contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. E aí nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a ajuda de Jesus, nós vamos encontrar a ajuda de Deus. Sozinhos nós não conseguimos, sozinhos não somos ninguém, pela nossa capacidade não conseguimos, mas submissos a Deus, no poder de Deus, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está agindo no mundo. Aquele que age no mundo, ele quer ver a destruição. Aquele que age no mundo, ele quer ver a separação. Aquele que age no mundo quer ver os casais se separando, quer ver as pessoas deixando a igreja, quer ver as pessoas enfraquecendo. Mas aquele que habita em nós, ele quer nos fortalecer, e nós podemos então entender que o dia mau virá, mas se eu estiver firmado nele, este dia vai passar, e eu vou sobressair, e você vai sobressair. Que o poder de Deus possa tocar na sua vida, não é? Nós vemos a palavra de Deus então mostrando o revestimento, não é? O versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, o dia mau, ele vem na vida de qualquer pessoa. Os apóstolos estavam bem perto de Jesus, isso no tempo em que Jesus estava aqui na terra. Mas o dia mau veio na vida de Pedro, e isso bem próximo de Jesus ser crucificado. E Jesus vai e avisa a Pedro, e diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu permissão para te cirandar, mas eu já intercedi por você. Eu já intercedi por você. E quando você retornar, você vai adiante dos seus irmãos para Galileia. Sabe? Ele estava ali próximo, eles estavam próximos. Quando Jesus começa, numa outra ocasião, Jesus começa a falar para Pedro e para os discípulos: eu vou, não é, experimentar a morte, eu tenho que ir, não é, eu preciso ir. E Pedro fala: não, o Senhor não vai não, o Senhor não vai não, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai na cruz, o Senhor não vai. E Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Satanás, ele vai
se atrever a se aproximar da pessoa, mesmo se ela estiver perto do pastor, mesmo se ela estiver santificando a sua vida, ele vai se atrever a ficar perto, a chegar e a tentar, mas cumpre a nós, cumpre a cada pessoa, fazer o que a palavra de Deus diz, ser sujeito a Deus, reconhecer o que está acontecendo e fazer o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo, resisti o mal. E a palavra de Deus diz, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Mas sabe quando ele vai fugir de você? Quando você estiver cheio do Espírito Santo. Quando você deixar o Senhor agir na sua vida. Quando você sair das picuinhas. Quando você não se envolver com aquilo que o mundo propõe. As propostas do mundo vão aparecer para você, aparecem para mim, aparecem para cada pessoa. E para as propostas do mundo eu tenho que sempre dizer não. Para as propostas do mundo eu tenho que sempre deixá-la de lado. Porque ele vai fazer isso. Mas você, cheio do Espírito Santo, vai dizer não. O que eu quero é fazer a vontade de Deus. O que eu quero é continuar firme. Porque esse dia mau vai aparecer. Esse dia mau vai chegar. Mas aquele que está revestido do poder de Deus vai permanecer inabalável. Vai permanecer firme. Vai permanecer seguro. Por quê? Porque está revestido do poder de Deus. Deus nos mostra aqui numa escala de armas, as armas que nós devemos ser revestidos. E a primeira dela está no versículo 14, quando diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Sabe? A verdade pode até te deixar vermelho, mas ela não vai te colocar em situação delicada. Ela pode até te deixar vermelho, mas ela não vai te colocar em situação delicada. Se a pessoa viver pela verdade e falar a verdade, ela nunca vai tropeçar. Ela pode até tropeçar, ela não vai cair. Ela não vai cair. Cingi-vos com a verdade. A segunda arma, vestindo-vos da couraça da justiça. Justiça, ser justo. Ser justo. Fazer, a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus quer ver em nós sermos justos. Você tem sido justo naquilo que você tem feito? Tem sido justo naquilo que você tem tratado? Tem sido justo com o seu irmão? Tem sido justo com o seu pastor? Tem sido justo com a sua igreja? É isso que importa e isso te traz bênção. Ser realmente vestido com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Se preparar mesmo. Se preparar. Sabe? Qualquer pessoa pode pregar o evangelho. Mas se a pessoa não procurar entender o evangelho, ela vai passar alguma coisa parecida com o evangelho. E alguma coisa parecida com o evangelho não é evangelho. O evangelho, mal colocado, ele se torna prejudicial às pessoas. Calçar os pés na preparação do evangelho, aprender. Aqui tem cursos, aqui tem preparação, aqui você sabe o que vocês estão fazendo. Me deixou com água na boca o projeto que vocês têm aqui, a casa de Obed-edom.
A casa de Obed-edom me deixou mesmo entusiasmado de ver o projeto, como que é feito e o resultado que dá. Sabe por quê? Porque há preparação, né? As pessoas estão sendo preparadas para fazer a obra de Deus. Há uma apostila, ninguém está falando o que quer. Se o pastor pegar alguém que recebe Jesus hoje e falar para ele, vai pregar em tal lugar, ele vai falar, mesmo com uma boa vontade. Mesmo com boa vontade, ele não vai falar coisas adequadas, porque ele não tem conhecimento ainda, mas com a apostila na mão, ele vai falar aquilo que é a direção do pastor, aquilo que é a direção do Espírito Santo, né? Calçar e se preparar. A preparação para o Evangelho é uma arma de defesa. É uma arma de defesa, porque você vai defender o Evangelho. Você vai fazer a apologia do Evangelho. E para isso é uma arma de defesa. A quarta arma é embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, embraçar, é como uma arma que você coloca no braço aqui, né? No braço. É uma arma de defesa. A fé não é uma arma de ataque. A fé é uma arma de defesa, onde você se defende contra as astutas ciladas do diabo. O diabo vem e te ataca, e você tem fé. A fé de que Jesus Cristo está te protegendo. A fé de que a palavra de Deus se cumpre, e diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. É pela fé, porque você não vê o anjo, mas você tem fé que ele está ali. A fé, o escudo da fé, tenha fé. A quinta arma é tomar também o capacete da salvação, não é? O capacete da salvação. Capacete é aquilo que os motoqueiros usam para colocar na cabeça, né? É uma arma para defender de uma queda. Se um motoqueiro cair e bater a cabeça no chão, ele está com o capacete, a chance dele não se machucar gravemente é grande. Se ele não estiver com o capacete, já era, né? Já era, é só para outra vida. E na outra vida nós não sabemos se vai para o céu ou se não vai para o céu. O fato é que o capacete protege. O capacete da salvação, né? O capacete da salvação. E a sexta arma que nós encontramos aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos 6 armas listadas aqui por Paulo. E nós entendemos aqui 5 armas de defesa e uma de ataque. Nós atacamos com a palavra de Deus. Jesus atacou o diabo usando a palavra. Sempre foi usado a palavra, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. É o que nós podemos entender, que a palavra de Deus nos quer dizer, e que devemos estar preparados, e que Paulo estava preocupado na prisão em olhar para esse povo e ver, eu preciso ainda ajudá-los mais, eu preciso ainda ajudá-los mais, não é? Nós podemos então acreditar, não é? Acreditar que muitas pessoas precisam de ajuda. Você olha para o cenário que nós estamos vivendo. As pessoas têm se afastado de Deus. E elas precisam ser alcançadas. Como que elas vão ser alcançadas? Se tiver gente interessada em fazer isso. Onde estão essas pessoas? Supomos que essas pessoas estão dentro das igrejas, interessadas por orar, interessadas por evangelizar, interessadas por lutar por eles. A palavra de Deus nos diz sobre a nossa família, e ela nos dá a certeza, né,
Eu não sei quantos da sua família aqui ainda não são salvos, ainda não passaram pelo novo nascimento, ainda não aceitaram Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando isso vai acontecer? Quando eu realmente crer, quando eu buscar de verdade, quando eu não ficar só pensando nas festas, não é? Naquilo que vai satisfazer muito o nosso ego. Mas e o Espírito? Quando é que eu vou estar cheio do Espírito? Quando é que eu vou estar com vontade, não é? De ver pessoas entrando por aquela porta, recebendo Jesus, ficando na igreja, me interessando por cuidar dela, me interessando por ajudar ao pastor, ajudar a liderança? Quando é que isso vai acontecer? Quando eu estiver cheio do poder de Deus. Se você se preocupar em se encher do poder de Deus, você vai ter vontade, não é? Vontade. Digo mais uma vez. O Lázaro, ainda ele tem vergonha de falar, não é? Se ele pegar o microfone, ele ainda vai ter vergonha. Mas quando eu batizei ele lá em Araras, mas nem glória a Deus, nem que nada. Nada. A evolução dele aqui foi nítida e clara. Nítida e clara. Mas isso aconteceu, lógico, porque o pastor investiu nele, investiu. Mas se ele não quisesse, não acontecia. Se você não quiser, não acontece. Se você não quiser, não acontece. Então, uma passagem em Isaías, no primeiro capítulo, que Deus fala com o seu povo, com Israel, né? E chama Israel, ainda que seus pecados estejam como a escarlata, tal, né? Eles se tornarão brancos como a lã. Venha, nós queremos conversar, precisamos conversar. Venha, Deus falando. E depois, no versículo 19, diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, o melhor vai acontecer na sua vida. Se você quiser, e ouvindo você está, mas você tem que querer. Eu quero, eu vou arregaçar as mangas, vou fazer aquilo que agrada a Deus, vou agradar a Deus, porque se você agradar a Deus, não tem o que segura. Não tem quem vai parar. Se você agradar a Deus, você vai ser abençoado e abençoar muita gente. Se você agradar a Deus. Se nós agradarmos a Deus, disse Caleb, Ele nos porá naquela terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. A dificuldade está estampada, mas se nós agradarmos a Deus, Ele nos abençoa. A dificuldade se apresenta, mas se nós agradarmos a Deus, nós vamos atravessar ela. A dificuldade pode estar realmente batendo às suas portas, mas se você confiar em Deus, se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Você vai receber o melhor, porque Deus tem sempre o melhor para dar para os seus filhos. O que precisa ser construído? O que está separando você de alguém? O que está separando? Uma intriga, uma desavença? O que você quer construir? Uma cerca? Ou uma ponte? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Quero até mais ou menos como testemunho, não vou me alongar muito. Tenho quase 40 anos de conversão, 38 anos para ser mais exato.
e sempre procurei servir a Deus com amor. Com amor. Sempre procurei ouvir a voz de Deus. Sempre. Desde que me converti. Me converti numa família muito tradicional na religião. Fui o primeiro da família, descendente de italiano, Ricci, né, descendente de italiano, a se converter. Passei por muitas dificuldades, era moço, 18 anos, mas resisti e continuei, atingi a condição de ser pastor, cuido de igreja, e sempre entendi que o que eu estava fazendo estava bom. Eu sempre entendi. Nunca fui prepotente, sempre aceitando o que a palavra de Deus diz, mas entendia que eu estava vivendo uma vida boa diante de Deus. Até que, há 4 meses atrás, nasceu uma neta minha, a minha terceira neta. E essa minha neta, ela nasceu tudo bem, fez teste do pezinho, tudo bem, não deu problema. Foi para casa e passou-se 1 mês. E ela apresentou um quadro em que ela vomitava e não engordava, não ganhava peso. A médica que fez o parto, que cuidava da minha filha, achou por bem internar ela. E quando internaram, achando que era refluxo, acabou vindo um diagnóstico não confirmado, né? Uma suposição médica, de que aquilo que estava acontecendo com ela era, eu não sei se eu vou acertar o nome, era tirosinemia, mais ou menos é esse o nome. E a minha filha acabou por pesquisar na internet. E essa doença é uma doença que praticamente não existe quase no Brasil, e se existe, existe 2 ou 3 casos. Essa doença é uma doença que a alimentação da criança é coisa de uma lata de leite custar R$1.000, e enfim. E a minha filha entrou em desespero. E internada no hospital, eu tive que ir altas horas da noite, um dia lá, para conversar com ela, porque meu genro não sabia mais o que fazer. E naquele dia, chegando no hospital, ela falando comigo, ela disse para mim: pai, eu não quero perder a nenê, não quero perder a nenê. E eu disse para ela: filha, eu realmente não sei o que fazer, mas eu conheço quem sabe. Eu conheço quem sabe. Peguei a nenê no colo e nós começamos a orar ali, orar, e oramos muito. Confesso para os irmãos que a oração que fiz ali me trouxe alívio, mas não me trouxe resposta. Talvez o alívio seja uma resposta, mas na hora da aflição nós queremos respostas. Nós não queremos só um alívio. E a minha filha, a nenê, foi transferida para a Unimed. Ela ficou 2, 3 dias no Hospital São Luís por conta de papelada e tal, e ela acabou indo para a Unimed. E a médica que começou a cuidar dela dava garantia 100% para a minha filha: é tirosinemia, é essa doença. E eu disse para minha filha: filha, você ouve o que a médica está dizendo, escuta o que a médica está dizendo, mas não ouve o que a médica está dizendo, mas não escuta. Ouve, mas não escuta. Você tem que escutar a Deus, você tem que confiar em Deus, você tem que buscar a Deus. E começamos uma busca violenta de Deus, incessante.
E não vinha a resposta, tudo fazia piorar, exames piorava, a menina, ao invés de ganhar peso, perdia peso. Né? Enfim, a situação se tornou dramática demais. Se passou um mês nessa situação. E eu me sentia mesmo muito mal. Por mais que eu orava, por mais que eu jejuava, por mais que eu buscava a Deus, parece que Deus não falava comigo. E eu ficava na minha sala, chorava no meu quarto, não chorava na presença delas, buscando a Deus incessantemente. E o exame do pezinho que foi feito veio negativo. Não se confirmou tirosinemia. Não se confirmou. Os médicos pediram outro exame, porque eles não aceitaram aquele exame. Eles pediram outro exame. E o segundo exame veio negativo também. Mas eles ainda não se conformaram. Agora os médicos da Unimed, porque ela estava em jejum, porque não sei o que tem, pediram um terceiro exame. O terceiro exame veio negativo também. Aí então foi que eles se conformaram que não era isso. Mas eu quero voltar a um mês. E quando fez um mês que ela estava internada, chegando no meu gabinete, na minha sala lá um dia, e Deus falou fortemente comigo, através de um versículo da palavra de Deus. Um versículo que ficou marcado na minha vida. Um versículo onde Deus cobrou-me severamente. Eu não tenho vergonha de falar, porque a coisa que eu mais quero é ser corrigido por Deus. A coisa que eu mais quero é ser tratado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama, e quando Ele está corrigindo é porque Ele ama. Eu entendi como um ato de amor, e não como uma tortura ou qualquer outra coisa que seja. E o versículo está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E esse versículo é quando Deus se dirige a Israel. E Ele diz assim: tomo hoje os céus e a terra contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando eu fui tocado por esse versículo, quando eu senti Deus falando comigo, eu senti que eu tinha que fazer uma escolha naquele momento. Era o que Deus estava falando: eu já te propus isso. Vida e morte, bênção e maldição. Agora você faz a escolha. E naquele momento, de joelhos em prantos, eu fiz a escolha. Senhor, eu escolho a vida para mim e para a minha descendência. Quando falou de descendência, eu senti que Deus falou da minha neta, falou da minha família, e eu fiz então a escolha. Eu escolho a vida para que eu possa viver e ver a minha descendência. E a certeza absoluta que eu tenho, a partir dessa escolha que fiz, a minha família pode crescer, está em 14, pode ir para 20, para 30, para 100. Nenhum da minha família deixará de servir ao Senhor Jesus. Ou melhor, todos da minha família vão fazer parte do reino de Deus, porque a escolha foi feita por mim. Escolhi a vida, não apenas para mim, mas para a minha descendência. Às vezes, nós nos acomodamos numa situação em que nós achamos que está bom. Nós nos acomodamos numa situação em que nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas a pergunta não deve ser feita para mim e não deve ser feita para ninguém. A pergunta deve ser feita para Deus: estou agradando ao Senhor? Eu preciso saber. E quando alguma coisa acontecer na sua vida, você tem que partir do princípio bíblico. Você tem que buscar resposta na Bíblia. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, o que está acontecendo comigo?
Por que está acontecendo isso comigo? Aí, normalmente eu vou com a pessoa lá para Romanos 8:28, né? 8:28. E Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que está acontecendo com você, importa se você ama a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então o que está acontecendo com você, de uma forma, vai contribuir para o seu bem. Aquilo que aconteceu com a minha neta ainda está sob cuidados médicos. Agora ganhando peso, agora já numa outra situação. Agora todos os exames, né, que os médicos suspeitavam que era tirosinemia, que era erro inato, né, que era doença que vai degenerando a pessoa, tudo isso deu negativo. O que é isso então? Esses dias Deus me deu uma palavra, e isso é para mim. E essa palavra tem a ver com a minha neta, e essa palavra está em Atos capítulo 9, versículo 15. É quando Deus trata Ananias para tratar com Paulo. Este é para mim um vaso escolhido. Esse é para mim um vaso escolhido, então vai lá. Pode ir, esse é para mim um vaso escolhido. E eu tenho absoluta certeza que a minha neta é um vaso escolhido para fazer uma obra, e ela vai fazer essa obra. Ela vai fazer essa obra. Está profetizado, está determinado e vai acontecer. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você não estiver revestido do poder de Deus, vem uma onda dessa e te leva para o precipício. Se você não estiver revestido do poder de Deus, se você não estiver pronto para ouvir a Deus, se você não estiver com o coração voltado para Deus, vem um problema desse, uma situação dessa, e leva mesmo para o buraco. Muitas pessoas, por menos do que isso, estão deixando de servir a Deus porque estão achando que Deus não pode fazer tudo o que fala que pode. Mas na verdade Deus pode fazer tudo. Muitas vezes nós impedimos Deus de fazer, não confiando, não crendo. Mas se tu creres, e eu quero dizer para você que a palavra que Jesus disse para Marta, a palavra que Jesus disse para Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. Não te disse? Se tu creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Eu quero dizer para você que Ele conhece você pelo seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe qual é os cuidados que você está precisando, Ele sabe qual é a sua necessidade, e Ele está absolutamente interessado em te abençoar. Basta você fazer um gesto para Ele, basta você olhar para Ele, basta você querer, basta você determinar na sua vida, eu quero, é para mim, eu vou seguir esse Jesus, eu vou seguir as direções, eu vou seguir a palavra, eu vou ficar firme, e a bênção está proposta para você. Hoje Deus te propõe, vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida, é a sugestão de Deus, para que você viva, você, tu e a tua família e a tua descendência. Eu quero que você possa, nesse momento, se despir de toda a preocupação. Eu gostaria mesmo, se você puder se colocar em pé. Deixa o poder de Deus tocar você. O poder de Deus vai tocar você. O Senhor sabe como fazer.
O Senhor sabe o que fazer. Abra simplesmente o teu coração para Jesus. Abra o teu coração. Glória a Deus. Querido Deus, Paizinho eterno, nós estamos agora, Senhor, naquilo que a Tua palavra diz para terminar. Para terminar agora, Senhor, nós queremos ver a manifestação do Senhor na vida de cada pessoa. Nós queremos ver, ó Deus, o agir do Teu Espírito. Nós queremos ver, Senhor, as pessoas sendo curadas. Nós queremos ver as pessoas sendo, Senhor, livres. Nós queremos ver as pessoas sendo libertas. Nós queremos ver as pessoas sendo cheias. Nós queremos ver agora o manifestar do Senhor. Nós queremos ver a Tua glória resplandecendo, Pai. Oh, Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é exaltado neste lugar, o Senhor é glorificado neste lugar, o Senhor é bem-vindo neste lugar, o Senhor, o Todo-Poderoso. Oh, Papai, derrama sobre este lugar, Senhor, unção de poder, unção de fogo, derrama sobre este lugar, ó Deus. Vai derramando, Pai, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, Senhor, vai abençoando. Ao teu poder, queremos ver, Senhor. Oh Deus, ah Papai, oh, e anda carabayande estenda chuva, uras bestiendele cara malabalaste, ambessi diriendes turi balamaya. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, bendito seja o teu nome santo, Senhor. Graças nós te damos, graças nós te damos, glória a Deus.
o teu nome. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar em forma de adoração uma forte salva de palmas para o Senhor. Escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer ao pastor Dorival, ao Lázaro, a Fernanda, por ter nos hospedado, né, nesses 2 dias. Fomos muito bem tratados, né? Muito bem tratados. E quero mesmo agradecer, pude aprender muito aqui nesses 2 dias, e vou levar para Araras algumas coisas importantes que senti aqui, e com toda a sinceridade do meu coração vou implantar algumas coisas lá. E esse projeto da Casa de Obed é uma das bênçãos que eu estou levando para lá, e se Deus me ajudar, e eu creio que Ele vai, nós vamos implantar lá com a permissão do pastor Dorival, né? Eu pedi a permissão para ele e nós vamos copiá-lo. O que é bom tem que ser copiado, né? Que Deus abençoe. Eu gostaria então de voltar a palavra ao pastor Dorival, né? Louvado seja Deus. Pastor, Lázaro e a Fernanda fica. Só Deus sabe. Mas foi bom, nós conhecemos o pastor Donizete, sério homem de Deus ali na região Rio Claro, Araras. Deus tem usado muito o pastor ali naquela região para comandar igrejas ali. E nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui nesta noite, pastor. Muito obrigado pela sua presença, viu? Amém? Vamos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Que você possa voltar para a sua casa, revestido do poder de Deus, revestido da armadura de Deus, querido. Somente revestido do poder e da armadura de Deus é que você vai prevalecer nesses dias maus. Não tenho boa notícia não, os dias são maus, mas revestido do poder e da armadura, nós vamos vencer no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus e Pai, te louvamos nesta noite pela Tua palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos dá esperança. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir a Tua igreja, porque sabemos que de passo em passo nós vamos chegar ao céu. Ó Deus, e com esta palavra nós vamos caminhar um pouco mais. Como o Senhor disse para Elias, come esse pedaço de pão e caminha mais alguns dias. Com essa palavra vamos caminhar mais alguns dias, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja, em nome de Jesus, guardando e ensinando, Pai, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja para sempre, em nome de Jesus. Amém.
Dá um abraço no teu irmão. Vão em paz. Que Deus vos abençoe.